19. É a temática, pode ser assentado mesmo, tá bom, irmãos? Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 19, é a temática desta festividade. Irmãos, é um desafio muito grande pregar a palavra do Senhor. Já fazem mais ou menos 23 ou 24 anos que eu ministro a palavra do Senhor e toda vez, sempre é um grande desafio. Já teve momentos de eu pensar, todos nós pensamos, mas a ordem de Deus é simplesmente para marchar. Já teve vezes de eu pensar em parar de pregar. Certa feita eu fui pregar lá no Padre Jósimo, uma festividade, o pau quebrando, o olho de fogo, e eu comecei a pregar, irmãos. Quando estava próximo do final da mensagem, eu desci até o meio do povo, comecei a cantar uns corinhos de fogo. De repente eu coloquei a mão numa escora e ela começou a pular, glorificar e exaltar o nome do Senhor. De repente eu subo para o altar, dobro meus joelhos, entrego o microfone para o pastor dirigente, e quando eu estou orando, o pastor bate nas minhas costas e diz assim: Bispo Jean, vamos correr, corre rápido, vamos rápido, pega o seu carro, por favor, porque a irmã começou a passar mal e a gente precisa levar ela para o hospital. E rapidamente a festa continuou. Eu peguei meu carro, eu, o pastor, e mais um outro irmão, e assim saímos rapidamente com aquela irmã desmaiada dentro do carro, Padre Jorge. Quando nós estávamos ali na Beira Rio, mais ou menos, a mulher fez assim, ó. E eu falei com o irmão que estava atrás: coloca a mão no pulso dela. Colocou a mão no pulso dela. E aí, tem algum sinal? Ele disse: nenhum sinal. Eu falei: então vamos diretamente para o Hospital do Retiro. Quando cheguei na porta do Hospital do Retiro, ela está toda desmontada dentro do carro. Eu vi uma cadeira de rodas, rapidamente peguei a cadeira de rodas, peguei o pastor, falou: vamos colocar ela pesada. Colocamos ela com a cabeça de lado, daquele jeito. Entramos rapidamente para uma sala. Quando nós chegamos à sala, pegaram ela, colocaram numa máquina e eu vendo tudo. E rapidamente, praticamente instantaneamente, chegou um médico. A primeira coisa que o médico fez: abriu seus olhos e perguntou assim: o que aconteceu com essa mulher? Eu olhei para ele e disse assim: essa mulher estava num culto pentecostal e ela simplesmente se alegrou, pulou, se alegrou e de repente começou a passar mal. Ele olhou para mim e disse assim: pois é, ela faleceu. E agora? Eu chamo o pastor Robson, vamos para lá de fora, e eu falo para ele: pastor, nunca mais eu prego na minha vida, porque eu estou pregando, o povo está morrendo. Meu Deus. E eu preguei sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Falar o que nesse momento, pastor Maurício? Fui para minha casa, não dormi aquela noite, e dizendo: Senhor, nunca mais eu prego a tua palavra. Só que quando eu estava de manhã, eu levantei da cama, eu estava lá na garagem, e eu estava olhando lá para o alto do monte. De repente o telefone toca. É o pastor. Ô bispo, Jean, como é que você está, rapaz? Falou: pastor, nunca mais eu prego na minha vida. Eu preguei, a mulher morreu. Ele me diz: rapaz, tu está em pé, está sentado. Eu vou te contar essa história. O que aconteceu naquele dia é que esta irmã procurou o pastor, o outro pastor, e disse assim: olha, eu tenho 2 sonhos para realizar. O primeiro é simplesmente cear, só que eu não posso cear porque eu estou tico-tico no fubá. Estou morando junto com meu esposo, mas só que ele não quer casar, mas eu quero tomar Santa Ceia um dia. E o segundo sonho que eu tenho é ser batizada com o Espírito Santo e com fogo. Era mais ou menos 5 horas da tarde isso.
O pastor olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para um lado, olhou para o outro e disse assim: eu vou dar Santa Ceia para essa mulher. Depois eu me viro com o pastor presidente. Quero nem saber. Estou sentindo que Deus dar Santa Ceia para ela. 5 horas da tarde ele vai lá dar Santa Ceia para ela. Ela celebrou tanto e de repente vai para casa, se arruma, se apronta e vem para a festividade. E aí, o fogo descendo dentro da igreja. De repente o bispo Jean, sem saber, vai lá, coloca a mão na mulher. A mulher é cheia do Espírito Santo de Deus. Foi cheia do Espírito Santo de Deus. Deus naquele dia cumpriu com os 2 sonhos dela. Enquanto ela falou os 2 sonhos para o pastor, ela disse assim: se Deus cumprir esses 2 sonhos, Ele pode me levar em paz. E naquele dia houve uma festa no céu, porque mais uma pessoa entrou na eternidade. E o inferno perdeu, e Satanás perdeu, e Satanás continuará perdendo. A igreja não vai parar, a igreja não vai recuar, a igreja não vai retroceder, o bispo não vai parar de pregar. Deus te chamou para uma grande obra. Só você que é pentecostal, sobe a mão, mas não pensa nada. Não tem glória, não tem glória, não pare. Diga: a ordem é para você marchar. O sonho do diabo é você retroceder. O sonho de Satanás é você recuar. Mas o céu é para frente, o céu é para frente. E só quem vai para lá. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 19. Será ligeiro, será rápido. Quando você pensar que eu estou começando, na verdade eu estou terminando. Diz assim a palavra do Senhor: e eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermos. Agora repita comigo: um caminho no deserto. Pois bem, senhoras e senhores, igreja daquele que fez o céu e também a terra. O ano era 749. Se iniciava, portanto, o chamado, o ministério de um homem conhecido por Isaías. E todo chamado começa com uma pequena centelha. Eu lembro que quando eu iniciei a jornada da fé, eu lembro que eu cheguei na igreja, sentei na última cadeira. Só que quanto mais eu vinha na igreja, mais esta chama começava a crescer. Todo chamado vai se iniciar com uma pequena fagulha, mas ao decorrer da sua caminhada, esta chama vai começar a cada vez mais a crescer, a tomar proporções inimagináveis. Assim começa a história de um homem chamado Isaías. Ele então começa a escrever este livro, pelo qual faz parte dos 66 livros da Bíblia. Sim, Isaías é aquele que escreve o livro que nós acabamos de ler, de meditar e de fazer menção. Sim, seu início começa no capítulo de número 6, quando morreu o rei Uzias. Ele viu o alto e sublime trono, aonde existia um Deus tão poderoso que sobre o alto da sua cabeça alguns anjos estavam olhando um para os outros, com 2 asas voavam, com 2 asas cobriam os rostos e com 2 cobriam os seus pés. Estão um olhando para o outro dizendo: Ele é santo, Ele é santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Vamos notar que Isaías era um pecador
Isaías não fez algo para poder receber ou ver o que ele está vendo. Isso aqui se chama graça de Deus. A graça de Deus será revelada para Isaías ao tal ponto que Isaías não vai perecer, Isaías não vai morrer. Ele mesmo diz assim: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios, e os meus olhos estão vendo o Rei da Glória. Vamos notar que ele está vendo a majestade, ele está vendo a santidade de Deus, e isso nos constrange. Olha, todos aqueles que se aproximam de Deus vão simplesmente receber o impacto e o peso da glória do Senhor. Todos aqueles que se aproximam de Deus, a sua vida não será mais a mesma. É só olhar para alguns homens da Bíblia, assim como Saulo de Tarso, sim, que perseguia a igreja do Senhor, mas um belo dia, ele, no meio do caminho de Damasco, de repente ele é cercado, uma luz o cerca. Ora, o céu estava cercando este homem por nome de Saulo. Sim, ele agora cai com o rosto em terra, e ele vai ouvir uma voz dizendo: Saulo, 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 porque tu me persegues? E Saulo vai dizer assim: quem és tu, Senhor? E ele vai dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando ele diz isso, Jesus vai dizer assim: olha, dura coisa para você é recalcitrar contra os meus aguilhões. Isso aqui me chama a atenção. Sabe por quê? O que é um aguilhão? O aguilhão, na verdade, é uma haste com uma ponta afiada. Talvez você já teve a oportunidade de ir para a roça, de ir para Minas Gerais. Sim, ali existem algumas fazendas e tem os boiadeiros ou os boieiros que tomam conta do gado. Eles têm uma haste em sua mão, e na ponta é como se fosse uma agulha afiada. Toda vez que o boi não quer trabalhar, toda vez que o boi empaca, então é necessário apanhar esta haste com uma ponta afiada. Então começar a cutucar o boi, e assim ele vai se sentir incomodado, ele vai começar a sentir dor, e ele precisa trabalhar. Era Jesus dizendo assim: Saulo, você até tentou fugir do meu chamado, mas quando o céu cerca alguém, quando o céu cerca alguém, não tem para onde ele correr. Você até tentou correr do chamado, você até tentou correr da igreja, você até disse assim: crente, eu nunca vou ser na minha vida. Talvez você era que nem Saulo, perseguia crente, não gostava de crente, não gostava de barulho, não gostava de glória, não gostava de aleluia. Mas olha você aqui, os anos já se passaram, e você está que nem a palmeira, o vento balança para lá, o vento balança para cá, mas você não quebra, você não quebra, você não quebra, porque você está plantado, você está enraizado. Eu vim aqui para pregar para crente enraizado, eu vim aqui para pregar crente enraizado. Não é crente meia boca, não é crente vai para Maria essas outras, é crente que tem uma raiz, é crente que tem raiz. Cadê os crentes raízes? Levanta a mão pro céu e glorifica. Quanto mais você tentava fugir do meu chamado, mais o aguilhão te cutucava, mais o aguilhão te cutucava. Diga para quem está do seu lado: cuidado com o aguilhão do céu, cuidado com o aguilhão do céu. Quanto mais você tentar fugir, quanto mais você tentar correr, mais o aguilhão vai entrar em ação. Olha para cá. Talvez você está dizendo: o bispo Jean está sendo duro demais. Duro é a Bíblia. Olha para cá para você entender. Quando Deus aparece para Jeremias, Deus disse assim: Jeremias, antes de você for formado no ventre da sua mãe, eu já tinha te constituído. Mas o interessante é que no hebraico está dizendo assim: e Deus fez uma convocação para Jeremias. Vou repetir de novo. Está
convocação é diferente de ser convidado. Não, alguém não entendeu? A convocação é diferente de ser convidado. Convidado é assim: você vai se você quiser. Aleluia. E convocado, não tem para onde você correr. Ou você vai, ou você vai. Agora tu começou a entender, né? Não, eu vou pregar. Oh, meu Deus do céu. Agora tu começou a entender que antes que você fosse formado, gerado no ventre da sua mãe, Deus já tinha te convocado. Ele não te convidou, ele te convocou. E convocado para o exército, não tem para onde correr. Ou vai para a batalha, ou vai para a batalha, ou vai para a guerra, ou vai. Eu estou pregando para os convocados. Cadê os convocados? Cadê os convocados? Cadê os convocados? Parece que eu vejo Deus lá de cima. Aí o profeta Samuel chega e diz assim: certamente Deus escolheu isso aqui. Aí Deus lá de cima diz: não, esse aí é convidado, esse é convidado. Aí o profeta de novo dá uma olhada e fala assim: só pode ser aquele ali domina a espada, esse cara aqui é fera. Aí Deus olha e fala: também não me escolheu, esse também não é convocado. Aí passa um, passa dois, passa três, de repente pergunta: acabou a galera aí, acabou José? Aí José vai dizer: não, ainda tem o menor, 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 ainda tem o menor. Manda chamar ele, manda, ninguém vai comer, ninguém vai beber, ninguém vai sentar na mesa, ninguém pega na faca, ninguém pega no barco, ninguém senta enquanto ele não chegar. Porque eu vou exaltar aquele que foi humilhado, eu vou exaltar aquele que foi humilhado. Você não é, olha lá, você não é qualquer um. Foi o céu que te escolheu para que os convocados. Você não é o resultado de um relacionamento entre o seu pai e a sua mãe. Lá vai. Não é porque seu pai olhou para a sua mãe e disse: nossa, mas que varão bonita. Eu vou amarrar meu dedo debaixo dessa sombra. Não é. Não é. Você não é o resultado de um relacionamento. Não, você é resultado da eternidade ter te convocado para uma grande obra. Sim, Deus está convocando Isaías e ele começa o seu ministério profético. Sim, Isaías está dizendo: ai de mim, que sou homem de impuros lábios e também ando no meio de um povo de impuros lábios. Isaías estava dizendo: eu vi o Rei da Glória e eu não morri, eu não fui fulminado. Isso aqui se chama teofania. Teofania é uma forma de Deus se revelar para o homem de maneira que o homem não venha a ser fulminado, não venha a ser morto. Eu me lembro de certa feita que Moisés, quando ele estava simplesmente indo em direção à terra prometida, então ele diz assim: Senhor, quem é que vai comigo? Eu não quero arcanjo, não quero serafim, não quero querubim. Aí ele diz assim: se a tua presença não for comigo, nem o pé daqui eu sabe, nem o pé daqui eu arrendo. Aí Deus vai dizer assim: meu filho, pode ficar tranquilo, vai te dar paz. A minha presença irá com você. Isso aqui é uma revelação muito forte, porque Deus estava dizendo: olha, a minha presença irá com você. Está no texto: e eu te darei paz. Isso quer dizer que a presença de Deus, ela nos garante a paz. Sim, é só você lembrar dos discípulos quando estava no mar indo para expulsar o demônio endemoniado de Gadara, e eles estavam no mar da Galileia. De repente entraram para dentro do barco. Aí você sabe da história, o vento começou a soprar, e aí parecia que eles iam naufragar, morrer. Vamos lá despertar o mestre estava dormindo. Era uma mensagem que Jesus estava passando. Jesus estava dizendo: olha, eu não vou ausentar vocês de passarem por tempestade, vento forte. A minha presença no mar não ausenta o vento forte, mas a minha presença no mar reflete a paz que vocês precisam. Sim, Jesus estava dormindo na paz, na tranquilidade, e o vento e a onda subindo forte. Olha, mas depois disso você sabe da história que ele repreendeu o vento
Moisés está dizendo: só a tua presença for, eu irei. Sim, aí ele gostou do negócio. Aí ele vai dizer assim: Senhor, eu quero te ver, me mostra, me revela a tua face, eu quero ver o Senhor como é que tu é. Aí Deus vai se revelar para ele, vai dizer assim: Moisés, não existe homem na terra, não existe profeta, juiz, sacerdote, pastor, bispo, papa, apóstolo que consiga me ver e fique de pé e fique vivo da Silva. Mas, porém, todavia, entretanto, eu gosto disso. Aí Deus diz assim para ele: mas, todavia, está vendo ali uma rocha? Pois é, está vendo aquela rocha ali? Olha, quando eu passar, você vai entrar para dentro da fenda daquela rocha. Então eu vou passar com a minha bondade e com uma das minhas mãos eu vou te cobrir. Sim, e aí eu te cobrindo, você me verá pelas costas. Você me verá pelas costas. Parece que eu vejo a cena: Moisés entrando para dentro da fenda da rocha. Deus então vai passar a sua mão, ele cobre Moisés e passa automaticamente. Moisés vê o próprio Deus pelas costas e continua vivo. Isso aqui é graça de Deus. Sabe qual é a revelação? Ele só conseguiu ver Deus pelas costas é porque entrou para dentro da fenda da rocha. Sabe quem é a rocha aqui? A rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Quer ver o Pai? Então começa pelo Filho. Quer ver o Pai? Então começa a buscar o Filho. Assim começa a história do profeta messiânico Isaías. Sim, Isaías é um homem que profetiza. Isaías, ele começa a profetizar, e aquilo que ele profetiza, ele não vai visualizar com seus próprios olhos. Chegamos no capítulo número 43 para a gente ir para o final, porque eu não quero enfadar a igreja. Ora, Isaías capítulo número 43. Aqui a Bíblia vai dizer que ele está profetizando sobre a história do povo de Israel. Israel tinha abandonado os princípios, Israel tinha pecado, Israel tinha pintado os cadernos, e agora havia uma sentença, o juízo de Deus. Este povo seria levado para dentro do cativeiro babilônico. Dentro do cativeiro babilônico eles iriam sofrer, iriam padecer. Por quê? Na verdade, o cativeiro babilônico era algo que ninguém conseguiria sair. Quem estava dentro não saía, quem estava fora não conseguia entrar. E por quê? Porque esta cidade era feita com muralha gigantesca, de muitos centímetros de pedras, olha, de muitos metros de pedras. Sim, o portão da cidade era algo gigantesco. Olha, tudo isso para impedir os exércitos inimigos adentrarem. Quem estava dentro não podia sair, quem estava fora não podia adentrar. E o povo de Israel agora estava dentro de Babilônia. E qual era o sistema? O sistema babilônico era: vamos mudar a cultura deles, vamos mudar a cultura. Sim, a cultura era: aqui vocês vão comer o que a gente apresentar. A gente aqui adora vários deuses, então nós vamos apresentar as comidas para os nossos deuses, e vocês vão ter que comer o que a gente comer, vocês vão ter que beber o que a gente beber. Olha, aqui também nós vamos mexer na religião de vocês. Aqui a gente é politeísta, adoramos vários deuses, e vocês também vão ter que adorar. Olha, é por isso que no Salmo está dizendo assim: ah, que saudade que eu tenho da Jerusalém. Sim, eles estavam com saudade, irmão. E Deus estava levando o povo para cativeiro, para eles sentirem saudade e valorizar a presença de Deus. Olha, se não bastasse isso, evangelista cristiano, além de mexer na cultura, além de mexer na religião, eles também, era tipo o Brasil: vamos colocar mais taxa de impostos, vamos taxar esses israelitas. Se eles não fizerem o que a gente mandar, vamos aumentar as taxas. Eles comerão aquilo que a gente colocar, eles vão ter que adorar os mesmos deuses da gente, e a gente ainda aumenta as taxas dos impostos. Então alguns eram forçados a adorar. Por isso que você vai ver que quando faz a Nabucodonosor uma estátua, todos tinham que adorar. É por isso que você vai ver Daniel sendo lançado na cova de leões, porque dentro de Babilônia funcionava tudo assim. Quando eles entraram lá, quiseram mudar, sim, o nome dos servos
servo de Deus para o nome de deuses, assim é na Babilônia. Parece que eles estão cercados, parece que não há solução, parece que não tem como sair, fugir, porque quem está dentro não sai, quem está fora não consegue entrar. Parece que não existe uma luz no fim desse túnel. Só que graças à misericórdia de Deus, Deus toma novamente a boca do profeta Isaías para dizer o seguinte: ora, vem uma novidade aí, tem uma novidade para acontecer. O meu povo não será derrotado, o meu povo não será sentenciado. Eu tenho uma novidade para o meu povo. Eu vou libertar o meu povo desse sistema, eu vou tirar meu povo do cativeiro, eu vou arrancar com o braço forte de dentro desse sistema maligno. Se eu fosse o diabo, eu pegava suas malas e batia em retirada, porque quem manda na casa ainda é Deus, quem manda na tua boca ainda é Deus, quem manda na tua família é Deus. Só quem acredita, joga a mão lá em cima. Achou que você ia virar maconheiro, quem achou que você ia virar cachaceiro, quem achou que você iria lamber a boca do cachorro pela rua, está muito enganado, porque a última palavra ainda vem de Deus. A última palavra ainda vem de Deus. O milagre vai acontecer. Quando menos se espera, o rei da Síria vai entrar, vai quebrar tudo pela frente. E aí então a profecia se torna realidade. E Deus ainda usa o profeta para dizer: vocês não estão percebendo? Eu já comecei o novo e vocês não. Eita! Eu quero profetizar nessa noite. O novo já começou a acontecer em você. A novidade já começou a acontecer. Tem algo novo vindo aí, algo novo vai
haverá sinais. Imagine uma senhora. Imagine uma senhora, 70 anos de idade. Sabe qual é o seu nome? Isabel. 70 anos de idade. Estéril. De repente, Zacarias está lá dentro do templo. O anjo desce e diz para ele: tua esposa vai ficar grávida. Uma velhinha arrastando chinela baiana dentro de casa, imagina. Haverá sinais. Aí imagina a velhinha ficando grávida. A barriga começou a crescer. Alguém olha e fala: ih, deve ter tomado cachaça. Começou a crescer. Haverá sinais. A barriga vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que nasce o menino. Coloca o nome dele de Yohanan, que quer dizer no hebraico João. Deus é misericórdia. E quem olhava dizia: não é possível. Mas a mulher engravidou, 70 anos, Deus deu sinal. E haverá sinais, porque o novo de Deus está chegando. Haverá sinais. O texto hebraico diz assim: será que vocês não estão percebendo? O texto diz bem claro: será que vocês não estão percebendo? Os sinais já estão aí. Os sinais da volta de Jesus já estão aí. E agora eu vou fechar a cara num caixão de diabo. Ele continua dizendo: haverá sinais. Os sinais estão aí, vocês não estão percebendo. Eu vou abrir um caminho no meio do deserto. Deserto, irmão, cá para nós. Você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás. Só areia, sol quente, escorpião, serpente. Como pegar um ponto de referência no deserto? Tem uma galera aqui que é do Discovery Channel. Olha lá, já sorriu. Fica só observando. Como é que eu faria para poder sair de uma selva? Já sei. Vou ficar perto do rio, beber água do rio, e fazer uns trecos numa fogueira, e etc e tal. Já tem uma galera do Discovery Channel aqui, né? Agora imagine você no deserto. Que rumo tomar? Que direção tomar? Quando Deus está dizendo: eu abrirei um caminho no deserto, Deus estava dizendo: quem está comigo tem direção, ainda que esteja no deserto. Quem me serve, ainda que estiver no deserto, ainda tem direcionamento. Essa serpente não vai te matar. Esse escorpião pisa na cabeça dele para matar. Porque quem tem o céu ao seu favor, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. E agora a gente vai virar do lado direito. Eu abrirei um caminho no meio do deserto. É Deus renovando o seu povo. É Deus dizendo: eu sou aquele que dou a última palavra e ponto final. Jardim do Éden. Por causa do pecado, Adão é expulso do Jardim do Éden e Deus coloca 2 anjos para fechar o caminho. Deus fecha, coloca um bloqueio por causa do pecado. E o Jardim do Éden é lugar dos prazeres. E o Jardim do Éden é lugar de comunhão. Só que mesmo fechando esse caminho do Éden, Deus vai traçar um novo caminho para o novo Éden. Esse caminho será traçado na cruz do Calvário, no Gólgota. 3 horas da tarde, Jesus diz assim: Tetelestai, está consumado, está feito, está definido. Ele se rende. Quando ele se rende, ele vai lá no inferno. Olhe para cá para você entender, e a gente agora dá um checkmate. No ano de 1886, o poeta francês, ele disse: e um certo dia, o fogo estava olhando para si mesmo e se contemplando e dizendo: eu sou fogo, eu aqui sou maior. Até que de repente aparece a água vem e apaga o fogo. E agora a água está se regozijando. Quando a água está se regozijando, aparece o sol. O sol na sua grandeza. Diz, escreve aí, porque eu que mando essa história, porque eu sequei a água que apagou o fogo. Quando o sol está se regozijando,
aparece a nuvem vem e tapa o sol que secou a água que pagou o fogo. A nuvem está se alegrando, aparece o vento vem que carrega a nuvem, e o vento está dizendo: sou eu que mando nessa história. Até que de repente aparece a montanha vem, que tem o vento que carregou a nuvem que tapou o sol que secou a água, e a montanha está se regozijando. Até que aparece o homem com a sua inteligência fabrica dinamites, coloca na montanha, e a montanha vira pó e cinza, e o homem bate no peito e diz: sou eu que mando nessa história. Quando o homem está se exaltando, de repente aparece a morte. E a morte não queria saber se era profeta, se era juiz, se era o bispo Jean, se era o pastor Marcelo. Não queria saber se era juiz, se era presidente, vice-presidente, obreiro, se ele tinha uma igreja, 2 igrejas, 10 igrejas, 50 igrejas, 100 igrejas. Não quis saber. A morte vem e cefa o homem. E agora a morte lá no inferno está dizendo: sou eu que mando nessa história, porque eu matei o homem que botou a montanha em pó. O homem que botou a montanha em pó, a montanha que meteu o vento que carregou a nuvem acabou o sol que separa. Sou eu que mando nessa história. Até que Jesus, 3 horas da tarde, a cruz do Calvário, está dizendo: tetelestai, que quer dizer está pago, está consumado. E ele rende seu espírito, e ele vai lá no inferno, ele procura a morte e diz assim: morte, aonde está seu aguilhão? Morte, aonde está o seu aguilhão? Eu te venci, porque ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar, tem mais. Eu vou abrir um novo caminho. Se lá no Éden o pecado fechou, bloqueou a passagem, eu estou abrindo um novo caminho. Ao novo caminho, 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 ao novo caminho. E não é pro Éden, é o novo Éden que vem aí. Esse novo Éden se chama Nova Jerusalém. Lá não vai existir dor, lá não vai existir pranto. Ei,
sustenido de nós. Ele levará. Haverá sinais. Haverá sinais. Haverá sinais. A novidade está vindo aí. O novo de Deus está vindo aí. Eminarassai. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Mas que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Mas que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aplauda o nome do Senhor bem forte. Eita! Assim diz o Senhor, pastor Marcelo. Nada se compara com o que há de te vir. Eis que abrirei portas dentro de portas. Eis que faço algo novo. Te surpreenderei. Eu colocarei dois braços fortes, um do seu lado direito, o outro do seu lado esquerdo. Não temas o homem, porque eu vou começar a mexer até no governo de Eliassaio, desta cidade, para te favorecer, porque tenho visto o seu esforço, tenho visto a sua dedicação. Eu deixo levar a sua, levai a patente alta desta cidade, para favorecer os meus, por causa da minha obra, porque eu sou o dono. Além de mim não existe nada, absolutamente nada. Só confia, só crê, e não tem mais, e nem se assustar, porque eu estou para fazer algo. É minha palavra que vai te surpreender, porque vi as suas lágrimas enquanto tu estava naquele trabalho, se dedicando, querendo me afaciar. Você chegou lá a dizer: é me se a lábia não me acelera. Me socorre, me socorre. Tem gente que acha que pastor homem de ferro não é. Tem gente que acha que a liderança, o Nabacala não tinha dias difíceis, mas o Senhor continua no centro de tudo. Receba esta palavra e a igreja aplauda bem forte o Senhor. Quem pode aplaudir a Jesus? Eu louvo a Deus por tudo que aconteceu aqui nesses 3 dias. Baixinho pra mim, já estou servindo aqui. Eu louvo a Deus por tudo que aconteceu aqui nesses 3 dias. Na verdade, são 6 anos que a gente vem guerreando nesse ministério, nessa casa. Já derramamos muitas lágrimas, mas nos alegramos muito também. E assim é a obra do Senhor. Enquanto me houver vida, continuaremos firmes, constantes e sempre abundantes na presença do Senhor. Amém? Tem alguém para aceitar Jesus hoje aqui? Pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu ouvi a palavra, eu ouvi os louvores. Eu não posso ir para casa sem Jesus.
Tem alguém que gostaria de aceitá-lo, de se reconciliar com Jesus? Pastor, estou afastado há tanto tempo e preciso de Jesus de volta na minha vida. Tem alguém que gostaria essa noite de sair do teu lugar e vir aqui? O Senhor tem grandes coisas para você. Há um novo tempo chegando. Há um tempo de Deus chegando para a sua vida. Pastor, eu já aceitei, reconciliei, mas estou fora, não tenho igreja, não sou pastoreado ainda e queria um lugar para congregar. Tem alguém que gostaria de se aliançar conosco? Você tem pastor, continue com o seu pastor. Amém? No nome de Jesus. Mas você que não tem, nós convidamos você a fazer parte dessa igreja. Amém? No nome de Jesus Cristo. Se não tem ninguém, fique de pé, quem está sentado, vamos embora para casa, né? Amanhã todo mundo trabalha. Louvado seja Deus que acabou cedo hoje, né? Sábado, meu irmão, 11 horas.